Então, irmãos, hoje é uma noite bonita, estamos todos aqui, uma igreja cheia, e vamos todos estudar a palavra de Deus agora, amém? Vamos fazer uma oração para nós começarmos. Senhor Deus, agora, Senhor, vamos abrir a Tua palavra, vamos estudá-la, e pedimos, Senhor, a Tua orientação, a Tua iluminação para esse tema fixar em nossa mente e nosso coração. Amém. Cada pessoa que veio aqui, unge-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, queria começar fazendo uma pergunta. Quem aqui em algum momento da vida já se fingiu de cego? Já fingiu que estava cego? Acho que todo mundo aqui já teve esse momento fingindo, brincando que estava cego. Tem gente que experimenta passar pelo menos uma manhã com os olhos vendados para ver se consegue fazer as coisas cego, né? Pois é, tem alguns atores para fazer certos papéis que eles passam dias inteiros com os olhos vendados para eles se incorporarem aos personagens. Teve um aqui, inclusive, que fez isso e ganhou o Oscar por causa dessa atuação. Então, acho que todo mundo aqui já se fingiu de cego. E a gente sabe o quanto é ruim a gente fazer as coisas do dia a dia dessa maneira. E a Bíblia, ela tem muitas histórias de pessoas cegas. Quem aqui lembra de um cego, cegos famosos da Bíblia? Cego de Jericó, Bartimeu, quem mais? Quem consegue lembrar de outros cegos da Bíblia? Tem o cego do tanque de Siloé, teve Saulo, que por um período ficou cego também. Então a Bíblia conta muitas histórias de pessoas que ficaram cegas fisicamente. Mas hoje eu quero mostrar para vocês outros tipos de cegueira, outras formas de se ficar cego. E como é que Deus, Ele curou cada tipo desse. Vamos descobrir? Primeiro tipo de cegueira, vamos lá para o livro de Números, terceiro livro da Bíblia, ou quarto livro da Bíblia. Números capítulo 22, versículo 31. Números 22, 31. Tá bom. Só esclarecendo aqui a história para vocês. O povo de Israel estava perto de entrar em Canaã, perto de entrar na terra que Deus tinha prometido. Aí acontece que tinha uma nação, tinha um país que estava com muito medo do povo de Israel. Antes de ler o verso, vamos primeiro entender a história. Aí essa nação, esse país, estava com muito medo do povo de Israel entrar. Aí o que foi que eles fizeram? Eles mandaram chamar um homem, que o nome dele era Balaão. Ele disse: Balaão, eu quero que você profetize, quero que você amaldiçoe esse povo, porque eles estão vindo nos atacar e nós não queremos que eles nos ataquem. Então queremos que você amaldiçoe esse povo. Balaão tinha sido profeta de Deus, só que ele estava afastado, ele tinha se desviado. Mas ele sabia que o povo de Israel era o povo de Deus. Então Balaão sabia que ele não deveria amaldiçoar o povo de Deus. A consciência dele dizia isso. Só que quando você lê a história, eu quero que depois você lê essa história em casa, capítulo 22 de Números, você vê que Balaão era uma pessoa muito gananciosa. Esse rei desse país mandou os mensageiros a Balaão, dizendo: Balaão, amaldiçoe o povo de Israel. E aí Balaão começa a enrolar, dizendo: olha, eu vou falar com Deus, vocês podem ficar aqui esperando, amanhã eu dou a resposta. Aí Balaão falava com Deus e Deus dizia: olha, não amaldiçoe esse povo é meu, esse povo é o povo de Israel. Aí Balaão dizia: olha, Deus disse para eu não amaldiçoar. Aí os mensageiros voltaram para o rei, aí o rei disse: então eu já sei o que ele está querendo. Aí ele mandou mais mensageiros com mais dinheiro para Balaão. Aí Balaão disse: deixa eu falar com Deus primeiro. E aí toda essa enrolação que Balaão estava fazendo, estava deixando claro o que é que o coração dele queria. Ele realmente queria o dinheiro, ele queria a recompensa, ele queria ali aquelas riquezas que aquele rei inimigo estava oferecendo. E aí, olha o que Deus disse aí, no capítulo 22, vamos ver aí o verso 20. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Então Deus disse: Balaão, você pode ir, mas você vai dizer apenas o que eu te disser. Apenas o que eu mandar você dizer, você diz. Deus disse isso a Balaão. Então Balaão foi feliz da vida, porque sabia que ia conseguir ali o dinheiro que aquele rei tinha oferecido.
ele foi ali cego pelo dinheiro. E aí acontece aquela história famosa de que ali o anjo de Deus apareceu na frente de Balaão e da jumenta dele, e a jumenta não conseguiu avançar, e aí Balaão ficou castigando a jumenta. Aí Deus fez a jumenta falar, e aí quando a jumenta falou e reclamou, aí olha o que aconteceu. Vamos ler o verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então veja, aqui no versículo 31 começa dizendo: então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Então será que Balaão estava cego esse tempo todo? Ele não estava conseguindo enxergar fisicamente? Não. Qual era a cegueira que Balaão estava nesse momento? Ele estava cego pela ganância, pela cobiça, pelo materialismo. Ele estava querendo cumprir aquela ordem daquele rei para ganhar dinheiro, para ganhar as riquezas, para ficar ali com muitas posses. A cobiça. Por que a Bíblia fala desse pecado? O que esse pecado simboliza? Será que esse é um pecado inofensivo, um pecado sem muita importância? Claro que não. Porque se a cobiça fosse um pecado sem importância, ele não estaria na própria lei de Deus. E você vê o quanto esse pecado ele é comum nos nossos dias. Pessoas que são materialistas, que vivem querendo ter e ter cada vez mais. Comprar além do que precisam. Isso não é uma coisa que acontece apenas com pessoas ricas, mas também com pessoas pobres. Tem pessoas que são pobres, mas vivem querendo comprar mais do que podem. Isso é o consumismo. Isso é a cobiça. E todos vocês sabem até que ponto a cobiça pode levar uma pessoa. Por exemplo, se vocês olharem a história, antigamente, no tempo dos reis, tinha filhos que eram tão maus que eles matavam os reis, que eram os pais, para tomar o lugar deles. Antigamente, no tempo dos gangsters, eles matavam parentes de família para não trair, para não ocorrer nenhuma traição familiar. E até hoje a gente vê que tem famílias que se matam por causa de terrenos, por causa de heranças, não é verdade? Então, gente, a cobiça é uma coisa que cega, é uma coisa que turva a visão da maioria das pessoas. Então, se tem alguém aqui nessa noite que está cego por esse mal, Deus está aqui para tirar essa cegueira de cada um de nós. Amém? Pessoas que são cegas pelo materialismo, Deus quer abrir os olhos dessas pessoas, assim como Ele fez com Balaão. Amém? Amém. Agora, cegos pelo materialismo. Mas tem uma outra coisa que a maioria de nós ficamos cegos no dia a dia. Vamos lá para o livro de 2 Reis. Se você está em Números, você vai para a direita bem pouquinho. Alguns livros para frente. Alguns não. Alguns, um bocado. 2 Reis, sim. Antes de Salmos aí, um pouquinho. 2 Reis 6, verso 17. Aqui é outra história. Hoje vocês vão conhecer 4 histórias da Bíblia, que talvez vocês não conheciam. 6. Outro tipo de cegueira. Vocês, quando eu perguntei no começo, vocês citaram apenas cegueiras físicas, né? O cego Bartimeu, o cego do tanque de Siloé. Mas vocês estão vendo que existiram casos na Bíblia de cegueira que não foi física. 2 Reis 6, verso 17. Agora eu tenho que contar novamente essa história aqui para chegar nesse verso. Um rei inimigo estava querendo atacar o povo de Deus. Ele queria atacar por vários lados, queria chegar por vários cantos. Só que toda vez que esse rei inimigo tentava chegar, o que acontecia? Deus se comunicava com o profeta, e o profeta ia lá, alertava o povo que morava naquele lugar, e ali aquela invasão não dava certo. E isso aconteceu várias vezes, até que o rei inimigo ficou encabulado, dizendo assim: eu estou querendo atacar, mas não consigo. Toda vez que eu vou, aquele profeta vai e não deixa acontecer. E aí o que foi que esse rei inimigo fez? Mandou os soldados, mandou o exército para matar o profeta Eliseu, para acabar com o profeta Eliseu, porque ele estava atrapalhando os planos dele. E ali o exército desse inimigo cercou a cidade que Eliseu estava. Então olha o que aconteceu. Capítulo 6, verso 15. Vamos ler o verso 15.
O servo do homem de Deus, que era Eliseu, levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ou seja, Geazi, que era o servo de Eliseu, acordou. Quando ele foi para o lado de fora, ele olhou para o horizonte, de um lado e de outro estava cheio de soldados daquele rei inimigo, cercando a cidade. Agora imagine, você acordar e de um lado e outro da sua casa está todo cercado de inimigos seus querendo lhe matar. O que é que você ia fazer? E aí, Ed, se você acordasse e tivesse todo mundo que odeia você ao redor da sua casa querendo matar você, você ia ficar como? Todos nós íamos sentir medo, não é verdade? É um sentimento que todo mundo ia ter. De primeiro, todo mundo ia ficar com medo. E aí, Geazi ficou aqui assustadíssimo. E aí, o que foi que ele fez? Ele correu e disse para Eliseu: o que é que nós vamos fazer? E agora, olha a resposta de Eliseu, verso 16. Ele respondeu: não tenha medo, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Essa foi a resposta de Eliseu. Mas aí Geazi pensou: mas como assim? Só tem nós dois aqui. As pessoas dessa cidade são pessoas simples, elas não têm como se defender. E ao redor está cercado de soldados. Como é que tem mais gente conosco do que com eles? Aí que nós vemos o segundo tipo de cegueira. Vamos ver? Essa cegueira é a cegueira do medo. Geazi estava com tanto medo que ele não conseguiu enxergar uma coisa muito importante. Olha o verso 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Ou seja, ele não estava cego fisicamente, ele estava cego pelo medo. E quando Deus abriu os olhos, olha o que aconteceu. E ele viu que o monte estava cheio de quê? De cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Amém? Quando Deus abriu os olhos daquele servo, aí que ele conseguiu ver claramente. Ele venceu o medo porque ele viu a proteção que estava ao redor deles. Gente, quantas vezes nós também ficamos cegos pelo medo? Nós já vimos um tipo de cegueira: cegos pelo dinheiro, cegos pelo materialismo. Mas esse tipo de cegueira também é muito comum: cegos pelo medo. Alguém aqui no momento de tensão, no momento de muita agonia, de medo, já fez assim coisas que você não faria se você estivesse normal? Todo mundo aqui já fez. No momento de medo já fez isso. Tem pessoas, por exemplo, que no momento que está sendo assaltado, tem pessoas que começam a rir, sem motivo nenhum, ali por causa do estado de choque. Começam a rir, não porque estão achando graça, mas porque estão muito nervosos. Tem pessoas que não sabem o que dizer, ficam ali travadas, não é verdade? Reações normais que vêm ali depois de um grande momento de susto, de medo. Chega até a tirar no pé de você. Como? O quê? Chega até a tirar no pé de você. Pois é, a gente fica desesperado. E às vezes a gente fica muito desesperado com coisas que não existem. Às vezes a gente tem medo de coisas mínimas e coisas que até a gente cria da nossa cabeça. Então nós vivemos a vida toda cegados pelo medo. E olhe, uma coisa que Deus nos poupou, uma coisa que, pela misericórdia de Deus, Ele nos poupou de nós vivenciarmos, nós experimentarmos, é que quando o ser humano entrou em pecado, nós deixamos de ver o plano espiritual. Então imagine se nós, que já somos medrosos por natureza, se nós conseguíssemos ver os demônios, os anjos maus, nós não iríamos aguentar, né? Mas a boa notícia é que pela fé nós podemos olhar com os olhos espirituais e ver um exército de anjos preparados para nos defender. Amém? Amém? Para cada demônio que tenta nos derrubar, Deus tem um dobro de anjos para nos defender. Amém? Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa da palavra de Deus. Para vencer a nossa cegueira do medo, Ele nos dá a coragem. Ele nos dá histórias como essa para a gente se motivar, para a gente não precisar ter medo. Amém? Amém. Então, Ele já tirou a nossa cegueira pelo materialismo, já tirou a nossa cegueira pelo medo. E agora um outro tipo de cegueira que acontece todo dia com a gente. Lucas 9:32. Novo Testamento, Lucas capítulo 9, verso 32. Terceiro evangelho do Novo Testamento, Lucas 9, verso 32.
Lucas, capítulo 9, verso 32. Aqui também vou contar a história, essa é mais rápida, essa história. Jesus chamou 3 discípulos para ir para cima de uma montanha. Jesus tinha que mostrar uma coisa para esses 3 discípulos. E aí eles foram, passaram o dia todo escalando aquela montanha. E quando chegaram lá no topo, aí aconteceu alguma coisa. Vamos ler? Lucas 9, vamos ler o verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Então eles passaram o dia todo ali escalando aquele monte. Provavelmente eles estivessem o quê? Depois de passar o dia todo subindo a montanha. O quê? Cansados, né? E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Agora o verso 32. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono. Como é que diz na Bíblia de vocês? Premidos de sono. Premidos de sono, ou caindo de sono. Já estavam exaustos. Estavam cochilando, estavam quase capotando. Mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Só daí. Terceiro tipo de cegueira é quando nós ficamos cegos pelo cansaço. Acho que todo mundo aqui, depois termina o dia, nós geralmente ficamos assim, cegos pelo cansaço. Mas tem pessoas que ficam cegas pelo cansaço o tempo todo. Elas sempre estão cansadas. Elas sempre já estão na última, sempre estão nas últimas forças. Que vivem o tempo todo na rotina, no trabalho, estão sempre cansadas. E esse cansaço acaba também nos cegando, assim como tudo isso que nós vimos. Quer ver uma história da Bíblia que fala sobre cansaço também? É a história de Marta e Maria. Maria era uma pessoa que também estava cega pelo cansaço, de muito trabalho, de muita atividade. Marta, no caso. Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo o que ele estava ensinando, e Marta, ocupada no trabalho, ali no cansaço do dia a dia, ela também ficou cega porque Jesus estava querendo mostrar. Quantos nós também passamos dias e dias com o cansaço cegando a nossa vista? Às vezes a pessoa chega tão cansada aqui, que ela nem tem coragem, nem tem força para cantar. Às vezes a pessoa está falando aqui, a pessoa não está nem entrando, de tão cansada que ela está, de tão sobrecarregada da semana que ela está. O cansaço é uma coisa que veio por causa do pecado e que afeta o nosso dia a dia. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus também veio para nos tirar da cegueira do cansaço. Amém? Quando Ele tira essa cegueira, Ele nos mostra coisas maravilhosas. Ele nos faz ficar ativos novamente. Porque quando Pedro, João e Tiago estavam cansados, Jesus apareceu em glória diante deles. E aí eles recobraram as energias, recobraram o ânimo. Olha o verso 33. No instante eles se despertaram. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhes disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E assim a história continua, mas eu quero destacar para vocês que Deus tira o nosso cansaço. Deus nos esperta, Deus nos dá ânimos. Fazer tenda já. Ou seja, Pedro estava quase dormindo, já estava cansado, já estava nas últimas, mas aí ele se despertou e já queria fazer tendas para Jesus, para Moisés e para Elias. Então aí você vê, Deus nos dá energia, Deus nos recarrega, Deus nos coloca na tomada e nos dá forças para encararmos uma nova semana, para encararmos um novo dia. Amém? Agora, uma outra causa, uma outra cegueira muito comum. Você está em Lucas, vamos para o capítulo 24. Lucas 24, verso 30 e 31. Essa é a última história de hoje. Lucas 24, 30 e 31. Essa é a cegueira talvez mais presente
e é a que mais nos deixa para baixo. Contando aqui a história bem resumida, Jesus tinha morrido, tinha passado o sábado na sepultura, e ali durante esses 2 dias os discípulos ficaram como? Muito tristes. Eles estavam abalados. Eles tinham acabado de passar 3 anos e meio com Jesus, vivendo as experiências mais incríveis da vida deles. Tinham sido 3 anos e meio intensos, de muita atividade, de muita coisa. Eles estavam cheios de sonhos, cheios de planos, porque eles tinham passado aqueles 3 anos com Jesus. Eles imaginavam que Jesus era o Messias, que ia conquistar tudo. Tudo estava bem bonito, tudo estava perfeito na mente deles. E aí Jesus morre. E agora? Todos os nossos planos agora foram por água abaixo. Tudo que a gente tinha planejado agora não vai adiantar mais porque Jesus morreu. Os discípulos estavam todos para baixo, não tinha nada que levantasse mais a alegria deles. Estavam todos tristes por causa da morte de Jesus. E aí 2 discípulos saíram de Jerusalém e foram até a cidade de Emaús, também bem acabrunhados, bem tristes, em luto por causa da morte de Jesus. Mas só que nesse dia, que era o domingo, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Mas só que os discípulos não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Ou melhor, as mulheres tinham ido contar que Jesus tinha ressuscitado, mas os discípulos não acreditavam e continuavam na sua tristeza, continuavam ali para baixo. E esses 2 discípulos iam no seu caminho para aquela cidade, e olha quem aparece. Verso 15. Olha, o verso 13. Está cedo, vamos continuar lendo. Lucas 24. Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aí você pensa, então agora eles ficaram felizes, porque agora Jesus apareceu, estava agora conversando com eles. Mas olha o que aconteceu. Jesus aparece e começa a andar junto com eles. Mas olha o verso 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam agora cegos pela tristeza. Jesus aparece do lado deles, mas eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram a voz, não reconheceram a fisionomia. Jesus começa a andar junto com eles, eles não ligam que ali é Jesus. E aí Jesus começa a conversar. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E Jesus perguntou: quais? Do que se trata? E eles começaram a contar: olha, Jesus, aquele mestre bem instruído, aquele que devia ser o Messias, ele foi crucificado, e agora a gente está aqui, tudo preocupado. E aí Jesus começa dizendo: olha, mas isso não tinha que acontecer, as profecias não diziam isso. E aí Jesus começa a conversar com eles. E o tempo todo da viagem, Jesus falando com eles, e eles não reconheciam. Eles não paravam para olhar quem era que estava ali do lado deles. Eles não reconheceram a voz. A tristeza era tanta que aquela viagem inteira passaram 10 quilômetros andando e não reconheceram Jesus. Não atinaram que ali era o mestre que eles haviam perdido. Mas agora olhem a solução. Agora olhe o verso 30 e 31. Jesus agora, eles chegaram numa casa, na casa deles. E Jesus entrou, eles se sentaram na mesa. E o verso 30. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. E ali veio o flashback de 2 noites atrás, em que Jesus repartiu o pão e o vinho e distribuiu para os discípulos. Viu aquele flash na mente deles, aí eles reconheceram. Verso 31. E então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Agora os olhos se abriram. Eles estavam cegos pela tristeza. E agora, depois disso, no verso 32, eles disseram: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava no caminho, quando nos explicava as escrituras? E aí o resto da história continua.
eles voltando felizes da vida para Jerusalém para contar a notícia. Amém? Amém. A tristeza se transformou em alegria. E a alegria tira a cegueira da tristeza. A Bíblia diz um verso muito bonito que eu quero que vocês decorem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E olha, aquela angústia, aquela tristeza que eles tinham, um instante passou quando Jesus se revelou diante deles. Então, gente, a tristeza hoje, às vezes, cega a nossa mente. Acho que todo mundo aqui, quando esteve em momentos tristes, ficou tão assim, pensando naquela coisa triste, tão focando assim no negativo, que deixava de perceber coisas felizes acontecendo à sua volta. Deixava de perceber coisas boas acontecendo, porque estava tão ali, tão carregado ali pela tristeza, que ficava praticamente cego. Mas olhe, com Jesus a alegria vem. Com Jesus essa cegueira trazida pela tristeza é dissipada. Amém. E ali vem uma manhã de alegria. Amém. Então, Jesus ele quer nos limpar nossos olhos da cegueira do materialismo, da cegueira do medo, da cegueira do cansaço e da cegueira da tristeza. E olhe, nós nascemos com os olhos cegos pelo pecado. Nossos olhos já nascem mortos ali, sujos do pecado. Mas existe um olhar que é capaz de olhar para nós tão penetrante que é capaz de nos fazer enxergar de novo. Esse olhar é um olhar vivo, é um olhar que transforma, é um olhar que nos regenera, que faz todos nós que somos cegos hoje, nos faz enxergar novamente. Amém. Existe um olhar que é poderoso para fazer isso. Um dia esse olhar chamou um pescador. Esse pescador era um homem ignorante, esse pescador era um homem bruto. E Jesus olhou com aquele olhar, e aquele olhar transformou aquele homem num discípulo fiel. Um dia aquele discípulo disse coisas que ele não deveria dizer. Aquele mesmo olhar olhou para ele, e ele também ali foi corrigido. E um dia, eu quero ler com vocês, aí você está em Lucas, vamos para o capítulo 22, verso 61. Aquele mesmo olhar transformador, aquele mesmo olhar poderoso, encontrou aquele pescador novamente. Lucas 22, 61. Vamos ler? Aquele mesmo olhar encontrou aquele pescador. E encontrou ele como? Aquele pescador estava negando que tinha encontrado o dono daquele olhar. Ele negou 3 vezes: eu não conheço aquela pessoa, não conheço aquele homem. E aquele mesmo olhar amoroso se virou para ele, e olha o que aconteceu. Enquanto aquele pescador negava, então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Um dia aquele olhar chamou Pedro. Um dia aquele mesmo olhar corrigiu Pedro. E aqui esse mesmo olhar transformou Pedro. Amém. Esse mesmo olhar quer olhar para você hoje e transformar você. Amém. Esse mesmo olhar quer fazer você enxergar de novo, quer fazer você deixar de ser cego. E agora, eu quero que vocês conheçam a história, vou botar aqui um testemunho para vocês, de um personagem, de um filme que acho que todo mundo aqui já assistiu, principalmente na Semana Santa, e uma cena que acho que vocês nunca pararam assim para pensar na profundidade dessa cena. Uma cena que passa bem rápido, assim, em 5 segundos, mas ela tem um impacto que dura a vida toda. Vamos conhecer a história desse homem, desse ator. Vocês nunca ouviram falar nele, mas vamos conhecer a história dele e como essa história tem a ver com isso que nós vimos agora. Já está aberto. Davi? Davi? Não abre não. Assiste? Pietro Sarubi, vocês já ouviram falar em Pietro Sarubi? Embora o nome não pareça tão familiar, Pietro Sarubi é um ator italiano que interpretou Barrabás no então famoso filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Pietro Sarubi conta que na sua adolescência
era apaixonado pelo teatro e fugiu de sua casa e juntou-se a uma companhia de circo. Viajando pelo mundo, Pietro Sarubi sentia um grande vazio em sua alma e acreditava que em algum lugar do mundo aquele sentimento de vazio seria preenchido. Entre muitas das suas viagens, Pietro foi seguindo a sua vida, atuando em peças teatrais, alguns comerciais e também algumas participações no cinema. Aos 43 anos de idade, Pietro receberia um convite que mudaria a sua vida. O então ator e diretor Mel Gibson o convida para a participação de um filme dirigido por ele. Pietro nem sequer imaginava que a sua atuação seria para um filme que narraria os últimos momentos de Cristo. O próprio Pietro diz que imaginava ser um convite a um filme de ação. E quando Mel Gibson declarou a Pietro que a sua atuação seria o personagem Barrabás, Pietro negou-se a aceitar, pois por se tratar de uma cena curta, Pietro sabia que o cachê seria menor comparado a outros personagens em que a atuação seria muito mais longa. Pietro Sarubi diz a Mel Gibson que gostaria de interpretar o apóstolo Pedro, mas o então diretor já estava convencido que o papel de Barrabás seria de Pietro. Mas por detrás de tudo isso, havia um grande propósito de Deus. O ator então veio a aceitar o papel, porém não escondeu que Mel Gibson chegou a pagar um valor maior ao valor inicial. O filme A Paixão de Cristo, que conta os últimos momentos de Jesus, impactou os cinemas devido à performance tão realista, tanto por parte dos atores como de todo o cenário que envolve o filme. Algumas cenas parecia transparecer que havia algo diferente nelas, que não estava no script. Era como se a presença de Deus estivesse manifesta em uma fala, em um olhar ou em um gesto. E foi exatamente o que o ator Pietro Sarubi presenciou e sentiu na cena em que ele interpreta Barrabás. Na cena vemos Pôncio Pilatos em um diálogo com os príncipes dos sacerdotes e anciãos, que estavam a acusar Jesus de muitas coisas, mesmo Jesus não tendo cometido pecado algum. E como era de costume por ocasião da festa de Páscoa soltar um preso, Pilatos então, na tentativa de libertar a Jesus, visto que ele era inocente, pede para que os guardas lhe tragam um prisioneiro. Então lhe trouxeram a Barrabás, um rebelde e assassino. Porém, para a surpresa de Pilatos, entre soltar a Jesus e Barrabás, a multidão pede para que solte a Barrabás. Porém, a multidão havia sido persuadida pelos príncipes do sacerdote. Então Pôncio Pilatos liberta a Barrabás. E é exatamente nesta cena que algo sobrenatural acontece. Nesse exato momento, o olhar de Pietro Sarubi se cruza com o olhar de Jim Caviezel, que interpretava Jesus. E para sua surpresa, o ator via algo diferente no olhar do seu colega de cena, e disse que sentiu como se uma corrente elétrica estivesse entre eles. O ator então declara que não via mais o seu colega de cena, mas o próprio Jesus. Pietro Sarubi relata que ao olhar nos seus olhos, o olhar de Jim Caviezel não tinha ódio ou ressentimento, apenas misericórdia e amor. E a partir daquele momento, Pietro diz que tudo mudou, e aquela paz que tinha procurado durante anos, finalmente tinha invadido a sua alma. Depois desse grande acontecimento nas gravações do filme A Paixão de Cristo, Pietro relata que a sua fé foi completamente restaurada. O ator, inclusive, escreveu um livro chamado De Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. Podem cantar juntos, quem souber.
saber que existe um Senhor, Ele cuida de mim, seu amor é maior que esse mundo atroz, Ele é Jesus. Faz querer vencer, e mesmo cego, em meio à aflição, posso voltar a ver o seu olhar, olhar de mansidão, me faz querer vencer. Mesmo cego, em meio à aflição, eu posso então voltar a ver. Amém. Oremos. Senhor Deus, reconhecemos, Senhor, que nós nascemos cegos pelo pecado. Ao longo da vida, várias outras coisas acabam nos cegando também. Mas hoje, Senhor, nós queremos olhar nos Teus olhos, para que o Teu olhar perdoador, o Teu olhar manso, o Teu olhar transformador converta, Senhor, a nossa vida. Amém, Senhor. Nos transforme, nos faça enxergar de novo. Sim, Deus. Enxergar da maneira que o Senhor enxerga, olhar da maneira que o Senhor olha. Sim, Deus. Por favor, Senhor, que a mesma transformação que houve com Pedro, Sim, Deus. que houve com aquele ator, Sim, Deus. que houve, Senhor, com vários personagens da Bíblia, possa acontecer com cada membro da igreja do Eliseu. Amém, Senhor. Dirige, Senhor, essa igreja. Que cada um aqui, Senhor, possa olhar da maneira que o Senhor olha. Amém. Dá-nos uma boa noite e um bom início de semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.